Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho aí sobre pessoas que querem mudar de cidades grandes e querem morar em cidades pequenas, se isso vale a pena ou não. É óbvio que cada um tem uma opinião, cada um tem um objetivo de vida, um sonho, e o que eu vou falar aqui é baseando-se na minha vivência, no que eu achei e se eu faria de novo, né? Então eu vou dar uma opinião muito sincera aí. Muitas pessoas que moram em cidades grandes acreditam que quando você mora numa cidade pequena você vai ter paz, tranquilidade. Eu acho que isso é o que as pessoas mais procuram quando mudam de cidades grandes para morar em cidades pequenas, porque a cidade grande é óbvio que é uma cidade onde você tem um índice de violência muito maior, muito mais assalto. Hoje quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em Fortaleza, quem mora em Goiânia, com certeza o maior problema talvez das pessoas sejam a violência, né? A quantidade de assaltos, a pessoa perdeu o celular, foi assaltado com seu carro, sua moto, invadiu sua casa. Então isso aí é muito comum. Cidades pequenas, obviamente, o índice é muito menor. Isso aí é fato, isso aí é estatística. E eu tenho que falar na pele aí, na verdade, que é isso mesmo, né? Cidade pequena, o nível da cidade é bem diferente, é um outro nível, é uma outra situação. Você vive de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais paz, tranquilidade, sossego. O ritmo da vida também é completamente diferente. É uma vida assim muito mais sossegada, que você consegue fazer as coisas pensando um pouco mais, saindo um pouco daquele modo robótico, né? Aquela coisa que você sempre está fazendo igual, aquela rotina. E talvez na cidade pequena você consegue refletir um pouco melhor tudo isso. Eu sinto isso em cidade pequena, mas tem uma coisa muito importante que a cidade pequena me decepcionou bastante. É lógico que cada cidade pequena também é de um jeito. Se você for morar numa cidade pequena de Minas Gerais é de uma forma, se você morar numa cidade pequena de São Paulo é outra, do Rio é outra, e assim vai indo. Cidade pequena de interior é uma coisa, cidade pequena de praia é outra coisa. Então eu estou falando isso voltado na minha experiência, é uma cidade pequena de interior de Minas Gerais. Então assim, realmente não foi uma boa experiência, ao meu ver. Não foi uma boa experiência porque é muito ruim para trabalho, você passa muita dificuldade para emprego, paga-se salários muito abaixo do que você está acostumado em cidade grande, você não tem chances de emprego boas. Geralmente cidades pequenas assim, de interior de São Paulo, de Minas Gerais, cidades bem pequenininhas, de menos de 100 mil habitantes, né? Na sua maioria dos casos, elas são cidades que trabalham muito em volta ainda do campo, e se você não tiver experiência nisso, fica complicado. Então todo mundo que mora em cidade grande dificilmente vai ter experiência no campo, porque São Paulo não existe trabalho no campo. Existe assim, trabalho talvez distante, você trabalha no escritório em São Paulo para gerir uma região de interior de São Paulo, por exemplo, isso é comum. Mas a maioria das pessoas que moram em cidades grandes, quais são os costumes e as experiências que essas pessoas têm? É a experiência de trabalhar numa loja, né? Trabalhar num escritório, trabalhar numa academia, num supermercado. São trabalhos assim mesmo, bem de cidade grande, né? Trabalhos bem tradicionais de cidade grande. Já ao contrário de cidades pequenas, que a maioria dos empregos, por exemplo, na cidade onde eu morei muito tempo, a maioria dos cargos que tem hoje é setor de mineração, é trabalhar em barragens, é trabalhar na área do campo, colhendo café, né, colhendo grãos. E é um trabalho completamente diferente de cidade grande, é onde quem não tem essa experiência acaba ficando, né, a ver navios, que é o meu caso, assim, foi uma decepção muito grande aí, morar em relação a emprego, lógico, né, morar na cidade de Araxá é muito devagar, é muito fraco para trabalho, muito ruim mesmo, né? São raras as pessoas que conseguem ter o sucesso de sair de uma cidade grande para uma cidade pequena e se dar bem. Lógico que existe caso para tudo. Tem pessoas que às vezes conseguem uma boa oportunidade antes de morar na cidade. Então tem pessoas que chegam do zero e conseguem, né, uma oportunidade, que não foi o meu caso. Eu não estou falando isso porque aconteceu comigo. Eu estou falando isso porque muitas pessoas que eu fiz amizade nas cidades pequenas que eu morei também relatam a mesma coisa. Então não foi só comigo, foi com várias pessoas de vários lugares diferentes, pessoas de outros estados, de outras cidades. Então isso não é um caso isolado.
Então eu acho que tem que pensar muito bem na hora de sair da cidade grande, mesmo com violência, com assim, o ritmo mais turbulento, né? Mais complicado, mas é aonde se tem as melhores oportunidades de emprego, é onde tem as grandes chances de emprego. Tudo bem que tem a população de uma cidade que nem São Paulo, Rio de Janeiro, né, Curitiba é muito grande, mas também a gente tem que pensar que nem todas as pessoas são qualificadas para exercer determinadas funções, então a gente tem que acreditar no potencial. E infelizmente cidades pequenas eu percebo assim muito, isso é uma opinião minha, em relação à cidade pequena, ela parece que ela tem uma vista grossa com a pessoa de cidade grande. Eu vivenciei isso na cidade de Araxá, em relação às pessoas terem um pouco de receio de lidar com você, né, de te contratar. As empresas parece que elas têm um pouco de receio de contratar pessoas de cidade muito grande. Não sei se é porque o ritmo é diferente, ou porque acha que é uma ameaça, que pode ir lá e tomar a sua função, a sua vaga, pensa que o cara de cidade grande ele é muito inteligente, ele pode, digamos, ocupar uma função grande de quem é da cidade. Então o pessoal de cidade pequena é muito assim regionalista, né? É muito... vira uma panela, é um cuidando do outro. Então assim, vira um clã, vira um sistema que todo mundo ali se cuida, que fica naquele mesmo patamarzinho só, e as pessoas de cidade grande acabam passando bastante dificuldade, não conseguem introduzir, não conseguem ter uma chance, não conseguem ter uma oportunidade, porque as empresas não dão a chance, né? Não dão oportunidade para você ter uma vaga, uma função ali, começar do zero. Então parece que eles já percebem. A primeira pergunta que eles fazem é de onde você é. Aí quando você fala que você é de determinado lugar, aí a relação, né, a conversa fica completamente diferente. Então eu tenho muita decepção mesmo com cidades pequenas assim, né? Eu acho que eu não recomendo na parte profissional, eu não recomendo. Para mim não foi bom, e para algumas pessoas que eu conheço aí também não foram grandes oportunidades, se arrependeram também. E eu me arrependo bastante de ter morado numa cidade pequena. Eu achei que a cidade pequena ela teria uma dificuldade para trabalho, mas não tão grande que nem eu passei, porque realmente é muito difícil, é uma outra situação, é muito complicado, você fica muito ilhado numa chance de emprego. Cidade de litoral também pequena é a mesma coisa, né? A mesma coisa, a única diferença é que na cidade de litoral ela não mexe com a parte do campo, ela mexe com a parte mais de turismo, né? Então você vai ficar mais ilhado ali no turismo, trabalhar num hotel, numa pousada, ou trabalhar com artesanatos, ou trabalhar numa barraca de praia, que é muito comum, né, a ser atendente de barraquinha de praia, de quiosque, porque é uma região de turismo muito forte, então também é complicado. Então para quem hoje quer ainda ter um bom emprego, uma boa oportunidade de trabalho, conseguir arrumar um bom emprego, né, para poder ter um crescimento, né, ter um plano de carreira legal, cidade grande ainda é um mal necessário, é importante, é muito difícil você conseguir ter esse plano de carreira, esse sonho de crescer em cidades pequenas. Não é à toa que Silvio Santos, Datena, Faustão saíram de cidade. Olha que eles moraram ainda em Ribeirão Preto, né? O Faustão e o Datena saíram de uma cidade que já é grande, né? Que é Ribeirão Preto, mas ainda tiveram que sair da cidade para poder ir para São Paulo, que São Paulo sim deu aí uma chance maior para os dois, e hoje eles são, todo mundo conhece, são apresentadores de televisão aí famosíssimos. E o Silvio Santos também saiu daquela regiãozinha ali para poder, né, do Rio de Janeiro, para poder conquistar tudo que conquistou. Então realmente é muito difícil você conseguir uma oportunidade boa em cidade pequena, não importa o estado que seja. Essa é a minha opinião, né? Lógico que tem suas exceções, pessoas que vão concordar e discordar, e pessoas que já passaram por isso também e concordam plenamente comigo. Comigo não deu certo. Cidade pequena realmente não é bom. É bom para você morar, para você se divertir, para você ter paz, tranquilidade, poder, né, relaxar a mente. Mas para você ir buscar uma oportunidade de emprego e achar que as coisas vão dar certo, realmente eu não tive uma boa experiência. E eu acho que a cidade grande ainda é um mal necessário para você conseguir um bom trabalho e ter bastante felicidade aí, pelo menos no âmbito profissional. Você ganhar um bom salário, você conseguir crescer na empresa, você conseguir utilizar a sua faculdade para alguma coisa, sendo que no interior a minha faculdade não serviu para nada, minhas duas faculdades que eu sou graduado não serviu para nada. Então, infelizmente, cidade pequena não dá, né, a oportunidade para muitas pessoas de cidade grande, talvez por causa de uma defensiva, para evitar
que essas pessoas de fora acabam tomando vagas de pessoas das cidades. Isso é uma opinião minha, não é uma regra e nem um estudo. Isso é um achismo, é uma coisa que eu acho e que aconteceu comigo. E às vezes alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo pode também se espelhar e se comparar e dizer que aconteceu a mesma coisa com aquela pessoa. Então eu deixo um alerta aí realmente para quem está com essa dúvida. Estou dando minha opinião, espero que seja útil de alguma forma, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!